Olá, seja bem-vindo ao meu canal. Eu sou o Matheus e hoje a gente está aqui para falar sobre o Jim Beam Bourbon. O Jim Beam é um whisky americano com teor alcoólico de 40% e sim, ele é classificado como um bourbon. Ele é feito em Kentucky e ele é o bourbon mais vendido do mundo. E agora falando sobre o mash bill dele. Lembrando que o mash bill é a receita do whisky, tá? O mash bill do Jim Beam é 75% de milho, 13% de centeio e 12% de cevada. Segundo a história e a lenda do Jim Beam, ele foi usado por os últimos 200 anos. E foi uma receita feita lá no início da destilaria e foi mantido até hoje. Falando desse período todo, o Jim Beam não foi sempre chamado Jim Beam. Antes da lei seca lá nos Estados Unidos, o Jim Beam era chamado Old Tub. E aí depois, durante a lei seca, ele acabou perdendo o direito desse nome. E aí ele teve que trocar e no fim eles acabaram chamando ele de Jim Beam, que a gente conhece hoje. O Jim Beam, ele é envelhecido por pelo menos 4 anos, que é o dobro do que é necessário para ser classificado como um bourbon. Né? Para ser classificado como um bourbon, você precisa só 2 anos, e eles deixam 4. Isso eles falam que dá um gosto mais enriquecido do whisky. E agora vamos para a parte mais divertida do vídeo, a degustação. Como eu falei sobre o Jack Daniels, se você assistiu naquele vídeo, normalmente a cor dos whiskies americanos, mais ainda ser classificado como bourbon, que o Jim Beam é, ele sempre vai ser um pouquinho mais escuro, não sempre mais escuro, mas normalmente ele vai ser mais escuro que os whiskies escoceses, por causa do jeito que ele é envelhecido, num país mais quente, que normalmente é um país mais quente, né? Se você olha as temperaturas lá nas Escócias e olha a temperatura no Kentucky e no Tennessee, um pouquinho mais quente, um pouquinho mais quente. E outra coisa é o fato que tem que ser barril virgem, né? Como tem que ser um barril novo, claro que eles vão pegar mais cor e mais gosto dos barris que o whisky que é envelhecido num barril que é já a segunda, ou terceira, ou quarta vez que é usado, né? Então agora vamos no olfato, no aroma. Eu sempre gosto de girar um pouquinho a taça para trazer o whisky. Você pode girar, como a gente faz com vinho, mas eu gosto de girar assim para garantir que ele sobe um pouquinho na taça, mas também eu não faço uma bagunça. Eu gosto de fazer assim. É. Um Jim Beam tem um cheiro mais doce. E é doce tipo uma bala, mas uma bala com oak, com carvalho. É, esse aqui eu tô sentindo doce e carvalho. Um pouquinho de cheiro de pimenta ou algo um pouquinho temperado, assim, mas nada muito forte, nada que se destaca. É. É um cheirinho bom, mas é um cheiro simples. Agora vamos no paladar. Um Jim Beam, ele chega a ser um pouquinho picante, né? Mas bem pouquinho picante, bem levemente picante. A picante é quando a gente sente ardência na língua, né? Não é que quando você engole ele queima ou dói a garganta, nada disso. É na língua mesmo, né? Mais na ponta e no meio da língua a gente sente que dá aquela ardidinha. Isso eu quero dizer com picante, tá? Ele é um pouquinho doce e a gente consegue sentir o carvalho. A gente consegue sentir que ele é um whisky mais novo, né? Não é um whisky muito envelhecido.
Mas ele é bom, né? Mais ainda pelo preço dele. É um bourbon, eu acho que se não é o mais barato no mercado brasileiro, ele é um dos mais baratos no mercado brasileiro, né? De bourbons, de bourbons. Mas ele é bem delicioso e bem bom. Um pouquinho simples, mas não tem nada errado com isso, sabe? Ele não é tão forte, não é uma coisa que você consegue sentir, pelo menos eu, vou falar assim, né? Eu não consigo ver de longe que é uma coisa tipo, isso é Jim Beam por causa disso, disso. Ele é bom, não tem nada errado com ele, só que é mais suavezinho. Ok, e agora essa parte do vídeo a gente vai comparar o Jim Beam, que a gente acabou de falar sobre ele, com o whisky que a gente falou no vídeo anterior, que foi o nosso famoso Jack Daniel's Old No. 7. Aqui no meu lado esquerdo, o teu direito, eu tenho o Jack Daniels, e aqui no meu direito, o teu esquerdo, é, eu tenho o Jim Beam. Primeiro vamos falar do Jim Beam. Bom, Jim Beam eu acabei de falar sobre ele, né? Vamos falar um pouquinho do Jack Daniels. No fato, a gente consegue ver que ele é um pouquinho mais. Ele é um pouquinho mais marcante. Ele tem um pouquinho mais cheiro que o Jim Beam. O Jim Beam, comparando um com o outro, você consegue sentir que o Jim Beam ele é mais doce no olfato. O Jack Daniels é um pouquinho mais complexo, no sentido que ele. Não que ele é muito complexo, né? Não me entende mal. É que ele é. A gente consegue sentir que tem um pouquinho daquela banana, um pouquinho daquele carvalho. Ele é um pouquinho mais complexo que só o carvalho e doce que eu tô sentindo do Jim Beam. E todas essas notas que eu tô dando, tanto do Jim Beam quanto do Jack Daniels, é o que eu estou sentindo. E tem pessoas que conseguem sentir mais baunilha, conseguem sentir mais isso, mais aquilo, e tá tudo certo. Eu só tô falando do que eu tô sentindo nessas duas taças. Pra mim, como eu gosto mais do Jack Daniels, no olfato eu tenho que falar que o Jack Daniels é o vencedor pra mim. Comparando a cor rapidinho, acho que eu nunca fiz isso com esses dois. O Jack Daniels é um pouquinho mais escuro que o Jim Beam. O Jim Beam é um pouquinho mais claro que o Jack Daniels, mas bem pouquinho. Não sei se vai dar pra perceber no vídeo. Vamos no olfato, começando com o Jim Beam. No olfato não, no paladar. Ó. É. O Jim Beam tem aquele carvalho levemente picante e ele é doce. É só isso que basicamente que eu tô sentindo nele. Vamos no Jack Daniels. É. O Jack Daniels, ele é bem mais picante que o Jim Beam. Você consegue sentir na língua, quase na língua inteira. Mas bem na ponta e no meio da língua você consegue sentir. É bem mais picante, menos doce. Não quero falar que ele é um whisky seco, que não tem doçura. Ele tem, mas é menos doce que o Jim Beam. Mais gosto de carvalho. Um pouquinho gosto de. Talvez um carvão no fundo, mas não é carvão. Não pensa em comer um pedaço de carvão, mas você consegue sentir, tipo, no fundo, uma lembrança de carvão. É, é bem no fundo. E também eu não quero que você entende isso como estou falando, o Jack Daniels é um whisky smoky, né, que é defumado. Não, claro que não. Ele não é peated, ele não é nada dessas coisas que tem na Escócia, né. A gente consegue sentir um pouquinho daquele carvão que é usado para filtrar ele, tá? Para mim, para mim, no meu paladar, eu acho o Jack Daniels melhor que o Jim Beam. Se você procura um whisky que é um pouquinho mais doce, suave e fácil para beber, o Jim Beam seria o whisky para você. Se a gente vai falando dos preços, né? Como eu falei antes, o Jim Beam é um pouquinho mais barato. Ele na média, né, ele é mais barato. Não sei onde é que você mora, se vai ser mais barato para ti. Mas se a gente vai comprar no Amazon ou online, normalmente o Jim Beam é mais barato que o Jack Daniels. Para mim,
como eu gosto de Jack Daniels, se era para comprar só um, eu ia continuar comprando Jack Daniels. Mas se é para falar para alguém que está entrando nos whiskies americanos, talvez não conhece muito, talvez eu ia falar para comprar o Jim Beam, que é um pouquinho mais em conta, e é um whisky que é um pouquinho mais suave, não é tão complexo, né? Então, para mim, o melhor seria o Jack Daniels, mas talvez para alguém que quer começar nesse mundo do whisky americano, talvez o Jim Beam seja o whisky para você. Eu espero que vocês tenham gostado disso e lembre de sempre beber em moderação e cheers. Até a próxima.